Meus irmãos e minhas irmãs, neste sábado vamos acolher a meditação da Palavra de Deus, vamos acolher as 3 sementes para que o ensinamento do Senhor possa frutificar e florescer na nossa vida e em nossos corações. Hoje meditamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. Neste sábado, Jesus nos ensina acerca da necessidade de dar frutos. A nossa vida espiritual não pode ser estéril. Não pode a nossa amizade com o Senhor ser infrutífera. E é o ensinamento, é o convite que o Senhor nos faz hoje. A nossa vida espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, tem que ser transformadora. Tem que se transformar em vida concreta, em fruto. Tem que ser prática cotidiana, se transformar em prática, nos frutos do dia a dia. O Evangelho que hoje nós ouvimos e meditamos tem que transformar-se em ação. É nesse sentido que Jesus diz que uma árvore ela deve ser reconhecida pelos seus frutos, ou seja, o cristão deve ser reconhecido pela prática da caridade, pela prática da vontade de Deus no dia a dia. Na segunda parte do Evangelho, Jesus aponta para a prática e para os frutos da vida espiritual. Constrói uma casa sobre a rocha quem vem a Jesus, quem ouve a sua palavra e põe esta palavra em prática. Ou seja, faz com que a palavra dê frutos. As 3 sementes que nós acolhemos a cada dia não podem permanecer, meus irmãos e minhas irmãs, presas, sufocadas em nossos corações. As 3 sementes que nós acolhemos a cada dia, a mensagem do Evangelho, a meditação do Evangelho, a oração que fazemos, deve dar frutos concretos. Hoje Jesus, no Evangelho, nos apresenta esse convite, esse chamado a uma vida espiritual frutuosa através de 3 verbos diferentes, 3 atitudes diversas para denunciar que um sem o outro não é suficiente. Jesus nos diz: vir, ouvir e praticar. Quem vem a mim, ouve a minha palavra e a põe em prática. São 3 verbos diferentes. Não é suficiente ir até Jesus. Não é suficiente ir e não ouvir a sua palavra. É preciso ouvir, é preciso acolher. Mas também não será suficiente ir até Ele e ouvir apenas. É preciso que essa palavra se torne vida. É preciso que essa palavra seja praticada. É preciso que essa palavra dê frutos no nosso cotidiano. Vir, ouvir e praticar. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo que nós vamos meditar hoje, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Não adianta somente se aproximar do Senhor, chamá-lo de Senhor. É preciso ouvir a sua palavra, é preciso praticar a sua palavra. A segunda semente, o dom que nós vamos pedir a Deus hoje é compromisso. Palavra, compromisso. Dai-nos, Senhor, a graça de ouvir a Tua palavra e sermos comprometidos com ela, que possamos de fato praticá-la e assim ter uma vida espiritual frutuosa. Terceira semente, como busco viver e praticar o Evangelho que escuto e medito a cada dia? Não basta ouvir, tem que praticar. Como eu faço o esforço de viver? Como eu faço o esforço de praticar? No dia de hoje, quais frutos eu teria para oferecer a Deus? Quais frutos a minha vida espiritual tem frutificado, gerado e eu posso oferecer a Deus e aos irmãos? Responda para você mesmo essas perguntas, medite esse Evangelho e faça com que ele se transforme em vida concreta. Meus irmãos e minhas irmãs, minha bênção, minha oração, meu abraço a todos vocês.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.